Muito bem, muito boa noite, meus queridos amigos. A gente está aqui hoje para esse bate-papo sobre três temas muito importantes aqui nessa live de hoje, que são basicamente as eleições 2020, né? Essas eleições que a gente já vai entrar esse ano, que foram prorrogadas aí para o mês de novembro, ao vivo no Facebook, isso aí. Também vamos falar um pouquinho sobre a invisibilidade social causada por vários fatores políticos, econômicos, principalmente sociais, e também um pouco sobre o cenário da Covid-19 e a reabertura do comércio e das atividades todas. Eu estou aqui com meu querido ilustríssimo amigo, irmão não de sangue, Adriano Nascimento, que está sempre participando com a gente das lives aí. Adriano, que é um ativista político muito ferrenho, muito ativo no cenário de Mirassol, coordenador do movimento Mirassol Popular, que faz milagre naquela cidade lá, impressionante. E também aqui o professor Júlio Salomão, professor de Filosofia e Sociologia, e uma figura que sempre nos trazendo um pouco de esclarecimento sobre ciência, sobre política, sobre cotidiano, que vai poder participar com a gente aqui. E o Júlio, que inclusive já ganha um grande Salomão aqui do Matheus, ó. Ô, Matheus, obrigado aí por... Salve. Aguinha. Já ganhou um mimo aí. Matheus Grande Montazelli. amigo. Valeu, Matheus. Grande amigo. Aqui, ó, mandando um abraço para o Júlio. É um prazer ouvir, realmente. Mano, é um prazer para todo mundo aqui poder ouvir o Júlio também, ouvir o Adriano nesse dia. Gente, eu vou deixar um minutinho aí para vocês se apresentarem, começando pelo Adriano, por favor. Muito boa noite muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. É um grande prazer estar novamente dialogando com você, Marco, novamente com o Júlio, falando sobre temas importantes que fazem o debate ficar aquecido no cenário nesse momento, né? Então, acho que é muito importante nós estarmos podendo dialogar acerca desses assuntos. Você muito bem me apresentou aí, até com alguns exageros, mas muito obrigado pelo carinho. Meu nome é Adriano Nascimento, eu sou coordenador do movimento Mirassol Popular, que atua aqui na cidade em busca de luta contra a invisibilidade social, uma cidade mais justa e mais igualitária. Eu também sou um ativista político, né? A gente dialoga, abre esses espaços e esses canais importantes para o diálogo, né? Para o debate que hoje está tão, vamos dizer, difícil de acontecer, né? Então, acho que esses espaços são muito importantes. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Muito obrigado, Júlio, por estar com a gente aqui. Vamos fazer um bom debate, um debate justo, um debate que vai certamente enriquecer todas as nossas experiências. Valeu. Boa noite, meus amigos, companheiros aqui de debate. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook. Sou o Júlio Salomão, sou professor já há 14 anos de Geografia, Sociologia e Filosofia. E como o Adriano nos fala, é muito importante nós termos esses espaços, né? Porque a internet, ela possibilita a gente chegar além, né? E antes até eu estava conversando com o Marco sobre essa liberdade que nos é dada de trabalho dentro da internet, já que por muitas vezes na cátedra nós não conseguimos, né, trazer essa liberdade de temas e inclusive de opiniões. Então é muito importante a gente estar aqui, né, encarando os fenômenos sociais de maneira científica, não é, de maneira acadêmica, de uma forma que a gente consiga tratar os assuntos realmente com um método científico, né, e não ficar só naquele lero-lero do achismo, né, cara? Aí é complicado. Então, muito boa noite a todos. Fico feliz de estar dividindo essa tela com vocês, meus amigos. E vamos lá. Isso aí, gente. É um prazer ter todos vocês aqui.
Já vou agradecer também. Eu falo todos e todas aqui porque já tá uma chuva de idolatrias aqui para o Júlio. O Júlio é um querido da vez, né, cara? É bom ter gente querida, assim, porque normalmente sempre tem um rancoroso que fica mandando um monte de mensagem esquisita aqui. E como o Júlio é por aqui, ó. A Tassiana, valeu, Tassiana. A gente também tem aqui a Celina. Obrigado, Celina, pela presença aqui. O Arthur Soares também. O Gabriel Fernando. Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. A Ana, que a gente já falou, né? E o Matheus. Quando aparecerem mais mensagens, eu vou colocando aqui também. O William, só monstro nessa verdadeira palestra. Pô, William, obrigado, cara. Obrigado. Realmente, o Adriano e o Júlio são as estrelas da vez. Vamos lá? Boa noite, Hugo. Hugo Breda. Valeu, Hugo. Thaís de Resende, muito obrigado, Thaís. Vamos lá. Ó, você vê, né, Júlio? É o queridão, cara. A gente tá fraco aqui. A gente é professor por nota. Eu falei pro pessoal. Ah, verdade. Nossa, eu esqueci de falar isso, hein? Eu ia trocar. Tá vendo, cara? Bom, eu acho que pode começar fazendo o seguinte, ó. Eu vou mediar essa nossa conversa de hoje, porque eu quero muito ouvir tanto o Adriano quanto o Júlio sobre todo o cenário que está rolando, né? Claro que eu vou dar meus pitacos aqui também, mas eu vou ficar mais de mediador dessa conversa. E eu vou fazer o seguinte, vou pedir para a gente ter os 5 minutos de fala para cada um, 5 para o Júlio, 5 para o Adriano, sobre os temas, né? E aí eu vou trazendo algumas informações para vocês e vocês esboçam sobre isso e falam o que mais quiser. Nossos 3 temas: eleições 2020, invisibilidade social, Covid-19 e reabertura comercial, reabertura geral, porque envolve as escolas, as igrejas e tudo mais. Eu quero trazer um dado, começando assim esse papo, dados da Covid-19, começando pelo último tema, que a gente tem confirmados no Brasil, né? 1.800.000 casos, para quase mais. Recuperados, a gente tem 1.185.000 e, infelizmente, a gente tem já a marca de 70.398 mortes pela Covid-19, sendo que dessas 70.000, 17.442 são mortes aqui do estado de São Paulo, que é o estado com maior incidência, maior caso de contaminação, com 359.000 casos confirmados, sendo que no mundo inteiro a gente já ultrapassou a marca dos 12 milhões de contaminados pela Covid-19. Felizmente, a gente já passou também 6 milhões de recuperados, mas o número, infelizmente, de óbitos é grande também, com mais de 500 mil de óbitos, né? Passando aí 556 mil óbitos. Dentro desse aspecto, ou melhor, dentro desse espectro, a gente tem as tentativas do Brasil de voltar à normalidade. O que para a gente aqui seria a nova normalidade, né? Mas o novo normal aqui no Brasil ainda está meio difícil, porque os casos, por mais que o governo e o estado de São Paulo digam que está sendo controlado, né? Que está se controlando os casos, a gente vê números crescentes ainda, principalmente se expandido para o interior dos estados e o estado de São Paulo como um todo, né? Eu falo aqui de Monte Alto, da região de Ribeirão Preto. Entre Araraquara e Ribeirão Preto, a gente tem, dentro das estatísticas, a região de Campinas e Ribeirão Preto são as regiões com maior índice de transmissão atual, né, do estado de São Paulo. Inclusive, as duas regiões, Campinas e Ribeirão Preto, são as que mais têm leitos ocupados dentro do estado de São Paulo. Não é muito diferente do estado de Minas, do estado do Rio de Janeiro, estado da Bahia, do Ceará. A gente sabe que os níveis da Covid de transmissão estão aumentando
na contramão disso, o governo está tentando dizer que os casos estão diminuindo e que a situação está mais controlada. Eu deixo para vocês aí falarem um pouco sobre isso agora, porque a gente tem essa questão da reabertura, né? As aulas talvez voltando já no final, algumas escolas já voltarão no final desse mês, começo de setembro, até final de setembro, teoricamente até 40% dos alunos na sala de aula. Júlio, porque o teu microfone está aberto já, cara. Eu vou tomar esse cuidado de deixar os mics fechados, tá? Para não dar eco aqui para o pessoal, para não atrapalhar quem está nos ouvindo, tá bem? Júlio, é contigo. Bom, primeiramente a gente precisa avaliar, não é, de que maneira esses dados têm sido obtidos. A Organização Mundial de Saúde, ela tem declarado que acredita-se, né, que mais de 40% dos casos brasileiros não tenham sido reportados, né? Talvez esse seja até um número de subnotificações muito positivo, perto do que nós temos, comparando-se aos níveis de óbitos, né, na mesma época do ano passado, né? Se você observar, por exemplo, Manaus mesmo teve um número de óbitos 10 vezes maior que do ano passado, no mesmo período, então não seria só 43% de subnotificações. Um fato dentro dessa nova leitura que se é feita sobre o número de óbitos é que a relação, né, de se passar o vírus para o outro, ela tem diminuído. Mas é que, na verdade, eles mudaram o método, né, que foi aplicado para se avaliar a quantidade de mortes. Então, se você modifica o método, você conseguiu reduzir o número de mortes. Se você não reduziu ele, na realidade, você mudou o método que estava sendo utilizado, né? Haja visto que já são quase 2 meses sem ministro da Saúde, não é? Então, a gente pode observar que o Ministério da Saúde ele não fica apenas para gerenciar, não é um cargo meramente administrativo, mas sim, ele é um cargo técnico, né, de área. Foi muito, muito bem falado pelo senhor presidente da República que o José Serra foi um bom ministro da Saúde e não era um grande conhecedor, né? Ele era um economista. Todavia, teve todo um aparato técnico por trás dele, o que nós não observamos no senhor ministro atual da Saúde, né? Então, e um outro fator também interessante, porque nós aqui no interior ficamos pensando, poxa, não chegou tanto. Conheço uma ou outra pessoa que pegou. Mirassol, né, está com. São 8 ou 6 óbitos, Adriano? São 8 óbitos. Então, você pensa um número pequeno, está chegando devagar. Lá em São Paulo, que pegou. É uma questão espacial, né? Se nós formos avaliar geograficamente, por exemplo, o norte da Itália tem uma densidade demográfica muito grande. Então, obviamente, essa transmissão é muito mais rápida. Você observa cidades como Milão, por exemplo, né? As residências são prédios de 6 andares, todas coladinhas, pertinhas. Então, o pessoal não tem como, não, mesmo dentro de casa, né? Se sai para jogar um lixo fora, né, sai para o mercado e volta, acaba se contaminando, porque é uma densidade demográfica muito grande. Então, para se chegar até aqui, até a nossa região, né? A gente fala sobre essa espacialidade quanto à hierarquia das cidades, né? Então, eu estava na região metropolitana, São Paulo, aí você nos citou Campinas, aí Ribeirão, aí começa a chegar nos centros regionais, do centro regional vai para a cidade secundária, no caso Mirassol, São José do Rio Preto, até chegar nas comunidades rurais, não é? Que aí nós entramos no outro tema, né, da invisibilidade social. Né, como o caso dos índios, né, lá no norte, que a gente está vendo no norte centro-oeste, né, a Covid chegando até lá, ou as favelas, como eu citei agora, a questão das casas muito próximas na Itália. Imagine as favelas, onde as pessoas fazem bicos no dia a dia para conseguir comer. Então, como? Essas pessoas vão ficar dentro de casa de que maneira? Qual a assistência que esse governo está dando, né, para que essas pessoas consigam realmente ficar em quarentena e manter o distanciamento? Uma família que mora num cômodo de 8 metros quadrados, 5 pessoas, né?
tem que manter 1,5 metro de distância? Não é? De que maneira? Então, aí que a gente começa a pensar, não é, como se manifesta esse período, como ele se manifesta na nossa reflexão sobre a sociedade, sobre o que é o poder público, sobre qual é a função do governo e a nossa função social. Né? E como nesse momento as pessoas se sensibilizam. O Adriano é um cara que fala maravilhosamente bem de solidariedade, eu gosto muito de ouvi-lo falar sobre isso, né? E nesse momento isso se aflora na gente. E será que, quando isso passar, quando chegar o novo normal, né? O Clóvis de Barros Filho, ele fala muito bem sobre isso. Ele fala, o pessoal fala que vai mudar depois disso, mas sempre muda. Então, na verdade, o normal é o que nós estamos produzindo hoje do que será amanhã. Né? Então, de que maneira nós estamos produzindo a nossa realidade, transformando essa realidade para amanhã ser mais solidário? Ou será que esses invisíveis que estamos vendo um pouco agora, nós vamos torná-los invisíveis novamente? Então, acho que essa é uma reflexão muito interessante, né? Fica aí para nós. E acho que eu dei meus 5 minutinhos aí. Só para trazer um dado, só para trazer um dado que o Júlio citou, Adriano, antes de passar para você, sobre as áreas rurais, as áreas mais periféricas que estão começando a sofrer agora com a Covid, né? A gente tem as favelas no Brasil e a maior favela no Brasil, que é a Rocinha, que tem mais de 69 mil habitantes, né? Que, inclusive, se compara com as mortes que a gente tem atualmente pela Covid-19, 70 mil óbitos, e a maior favela do Brasil com 69 mil habitantes. 70 mil óbitos é maior que muita cidade de interior. Né? Eu lembro que quando estava bem no começo ainda, muitas mortes acontecendo, quando a gente bateu a infeliz marca dos 10 mil, né, que foi a marca do churrasco do presidente, 10 mil óbitos são tantas cidades pequenas que a gente tem na nossa região, aqui com 3, 4, 5 mil, 10 mil habitantes, que infelizmente o poder público atual não está tendo muita preocupação com isso, né, Adriano? É exatamente isso, Marco. A gente vê um total descaso por parte dos poderes públicos, né? Porque não adianta a gente só falar de esfera nacional, quando a gente vê uma ingerência por parte também dos governadores estaduais, né? Obviamente que a gente vê a maior ingerência partindo do governo federal, que banalizou a pandemia desde a sua concepção, chamando de gripezinha, chamando de coisa que é histeria, né? O meu histórico de atleta, enfim. Isso é o tipo de situação que a gente viu acontecendo desde a concepção, desde o início da pandemia. Agora, por outro lado, também a gente vê no âmbito estadual os governadores falando fiquem em casa, mas não dando os meios necessários para que as pessoas possam realmente ficar em casa, né? Abandonar as pessoas à própria sorte. E o que a gente tem visto é isso, as pessoas se adoecendo, as pessoas, às vezes, nem sendo notificadas, não tendo a devida atenção por parte do Estado, ou seja, não tendo os seus direitos constitucionais de acesso à saúde garantidos, né? E essa tragédia que já era anunciada pela postura do nosso representante no governo federal, se configurou e está aí para todo mundo ver. Agora, em relação ao que nós estamos construindo, infelizmente, eu não vejo com bons olhos, eu não vejo uma perspectiva de uma mudança muito significativa numa estrutura social. Porque a gente já vê as pessoas abandonando a ideia de cuidar um do outro. As pessoas cansaram de ficar em casa, e eu entendo isso. As pessoas já estão de saco cheio, vamos falar português, claro, de ficar em casa, de não poder sair, de não poder ir no barzinho, eu entendo. Mas é porque também não há uma educação por parte do governo federal, por parte do governo estadual, e não há os meios também, né? O Júlio muito bem falou sobre casas superlotadas. A gente vê a monte, não precisa ir para grandes cidades, não precisa ir para grandes centros, não. Aqui em Mirassol isso acontece também. Casas onde moram 5, 6, 7 pessoas, como que essa pessoa vai fazer isolamento social?
É impossível, né? E a gente vê pessoas em Mirassol que contraíram também a Covid e que não foram notificadas e que passaram por isso tendo que trabalhar, tendo que ir para a rua, tendo que buscar o seu sustento, porque se não trabalha, não come, né? A gente vê isso acontecendo e vai continuar vendo, infelizmente, porque não há, nesse momento, um projeto que seja palpável de transformação de interação social. Então, o que acontece? Nós vamos passar por isso da pior maneira possível. Nós somos referência do que não se fazer no mundo. Hoje, o presidente das Filipinas, que é um louco, lunático também, falou que se tivesse seguido os exemplos do Brasil, seria desastroso para as Filipinas. As Filipinas, que é um cara totalmente, o presidente é totalmente fora da realidade, fora da caixinha também, um assassino a sangue frio ele é. Tá? Então, a gente vê que realmente a gente está numa situação complicada. O Donald Trump também citou o Brasil como exemplo do que não se fazer. Né? A gente vê, sim, solidariedade, as pessoas fazendo, se esforçando. Vocês falaram sobre as comunidades, como a Covid está chegando e está assolando essas populações, e já era sabido que isso ia ocorrer também, que a Covid chegou como uma doença de classe média alta, de pessoas que podiam viajar para fora, né? E é muito simbólico o fato da primeira morte por Covid no Brasil ter acontecido ter sido a morte de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, que contraiu o vírus da patroa que tinha viajado para a Europa. Então isso é muito simbólico, né? E a gente vê. Só que tem um contraponto também. Uma favela em São Paulo, chamada Paraisópolis, ela está fazendo um trabalho excepcional de acolhimento e de combate à Covid. É um exemplo para qualquer governo, para qualquer Ministério de Saúde, para qualquer secretário de saúde, o que eles estão fazendo. Eles organizaram lugares, né, que não estão funcionando, né, lugares públicos como creches, escolas, para colocar as pessoas ali para ficar confinados no isolamento, na quarentena. Fizeram comunidade de alimentação, né, um mutirão de alimentação, estão cuidando um do outro. Então é excepcional. Estão fazendo tudo o que o governo não está fazendo por nós. Né? Então a gente vê esses exemplos também de superação das dificuldades vindo da onde há as maiores dificuldades. Sim, muito bem colocado, Adriano. Essa questão do... Antes de eu prosseguir, só deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Fábio, que está vendo a gente também, mandando uma boa noite para a gente. O Ronaldo de Souza Oliveira, valeu, Ronaldo, obrigado. Temos também aqui o José Eduardo Sanches com a gente. O Augusto Silva, obrigado, Augusto Silva, por ter vindo. É muito bom ter você por aqui. E esse camarada aqui também do Solo Monstro, Salomão, você também, cadeirante. Salomão, é contigo, hein? Abri teu mic aqui também para mandar, só para o Salomão poder mandar um abraço aqui pro pessoal. Abre teu mic, ô Salomão, fazendo um favor. Um abraço, né? Sejam muito bem-vindos aí que está chegando. E vamos participar, vamos estar juntos aí e debatendo. É importante a gente falar, né? Todo mundo participando e trazendo, né, para o debate argumentos que sejam válidos, argumentos que sejam de acordo com o método científico. Nós estamos aqui para debater realmente. E vamos embora. Isso aí, todo mundo muito bem-vindo para a gente levar um papo sério aqui. Para quem quiser saber esse assunto que o Adriano trouxe para a gente, sobre Paraisópolis, pesquisa aí no Google que vocês vão encontrar muita coisa do que estão fazendo por lá para realmente tentar combater a transmissão, né, e a contaminação pela Covid-19. É mais uma vez o público fazendo o papel da administração do próprio Estado, né? Não trazendo assim para o debate ainda, para o papo do público e privado, mas é um grande exemplo do que a gente vê da autonomia
da coletividade, né? As pessoas realmente colocarem a mão na massa, encontrarem meios para fazer no seu local o que, às vezes, o braço do Estado não consegue. E na política atual, a gente está vendo que realmente a adesão e a força de vontade do governo para tentar diminuir os problemas causados pela Covid-19 são raríssimos, né? Quase zero. Eu só não vou falar que são zero, porque negativamente são muitos, né? O Adriano bem lembrou, o Júlio Salomão também bem lembrou, que a gente tem um governo que, na contramão total dos governos de Estado, fala que não é necessário usar máscara, que máscara é inútil, que máscara não resolve nada, se fosse resolver já tinha resolvido. O presidente, quando anuncia a suposta contaminação dele, tira a máscara para mostrar que é o Stallone. E a gente realmente não sabe o que está acontecendo, porque na contramão disso, os estados, e aí a gente tem a difícil tarefa de apoiar a fala de governantes como Dória, por exemplo, né? Que são governadores, é um tipo de pessoa que, se não fosse nesse momento, seria o próprio momento ruim, né? O governador por si, o Dória, por exemplo, ele é tão ruim ou quanto o próprio Bolsonaro. Só que a briga entre os dois faz com que a gente tenha que, infelizmente, concordar com o Dória nessa luta, né? Porque os governos realmente estão fazendo o papel que o governo federal não está conseguindo fazer, e não é por não poder fazer, é porque realmente não quer fazer, né? Júlio, a gente tem esse problema que ambos trouxeram aqui, o Adriano e você, da questão da solidariedade, que a gente tem visto muita coisa acontecendo, muitas cidades, muitos grupos, muitos coletivos municipais fazendo uma luta diária para ajudar quem mais precisa. Essas pessoas que mais precisam, moradores em condição de rua, famílias de baixa renda, desempregados desse período da Covid. Lembrando que a gente tem várias questões trabalhistas envolvendo as ideias novas do Guedes, né, do Paulo Guedes, e do Bolsonaro mesmo, que estão colocando muita gente na rua com acordos aí desumanos, acordos totalmente inconstitucionais, contra todo o processo de direito trabalhista que foi galgado no último século, né? E a gente vê o número de desempregados aumentando muitíssimo, e contratações nenhuma, né? Porque as contratações são do tipo, você quer por R$100, tem por R$100. Se você não quiser, tem uma fila de desempregados aí que vão trabalhar de qualquer modo, o modo que eu quiser, o modo que o patrão realmente achar mais correto para ele. Porque é importante lembrar, para quem está vendo a gente, que reforma boa, né? Reforma boa normalmente é reforma na cozinha, no banheiro, né? Isso é uma reforma boa. A reforma que a gente teve trabalhista, que já começou lá atrás com o Temer, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, o Bolsonaro ele conseguiu fazer o povo esquecer o Michel Temer, né? Todo mundo fala PT, Lula, Dilma, o Temer não existe, né? Nada do que ele fez impactou, né? Porque ele que começou realmente a devastação das reformas trabalhistas, e passou batido, assim, totalmente isolado. E o Bolsonaro e o Guedes deram início a essa campanha de sucateamento ainda maior do trabalho no Brasil, né? Isso tem aumentado muito a invisibilidade que a gente tem de vários setores, porque é bom salientar que, quando o Adriano bem lembrou isso, quando a gente falou no começo da pandemia, e até hoje a gente fala isso, se puder, fique em casa, né? Se você tiver condições, fique em casa. Em nenhum momento a gente está pregando contra o trabalho. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A gente está pregando condições, a necessidade de condições adequadas para o trabalho. Condições adequadas para se ter o mínimo de normalidade de alguns processos que são essenciais, né? Ninguém nunca disse que quer que o patrão realmente feche as portas e mande todo mundo embora. Isso é uma falácia que a extrema-direita, alguns setores da direita e alguns setores menos esclarecidos
falam que a gente expõe que não são verdades. Um exemplo disso são fortes oposições do governo, que são oposições, inclusive de direita, contra o governo Bolsonaro, que já criaram vários projetos de lei a favor dos trabalhadores, né? Não só as esquerdas fizeram isso, as direitas estão fazendo isso também, contra o governo federal, contra o próprio Bolsonaro, que realmente tem se mostrado uma pessoa totalmente inábil, né, na gestão pública, que deixa tudo na mão do Guedes, que também, infelizmente, é um Chicago Boy que não está conseguindo liderar. E como vocês viram isso, acho que todo mundo que está assistindo a gente viu isso, cara, uma pessoa que fala que salva o Brasil de 2 a 3 vezes por semana, meu amigo, né, difícil acreditar nessa pessoa, né? Porque nem com a cartomante na manga o cara não consegue fazer isso. Quer dizer, o cara acorda de manhã, escova os dentes, salva o Brasil e vai fazer outra coisa, assim, não tem condição, né? O Guedes, se ele está salvando o Brasil, meu amigo, eu não sei quem está destruindo o Brasil, porque todas as reformas e pautas que ele está trazendo para a gente estão sendo cada dia mais destrutivas. E é sempre importantíssimo a gente falar isso, Adriano e Júlio, que quando a gente combate as políticas, a necropolítica do governo federal, a gente não está falando só do Bolsonaro, porque existe a agenda do Paulo Guedes por trás disso. Então, combater o governo, teoricamente, né, se fala do Bolsonaro, mas a gente está falando dele em si, a gente está falando das políticas que vêm junto. E a mais destrutiva para o Brasil nesse período é a política econômica pautada pelo Paulo Guedes. E só para deixar claro, esse combater que eu falo, não é combater de realmente, né, tratar a coisa com uma guerra, uma beligerância total, né? Eu estou dizendo combater politicamente, combater socialmente, combater uma entidade que está fazendo parte do governo que realmente não faz a política como deve ser feita, não faz a administração como deve ser feita, esquece totalmente a população e governa em tese, né, e é bom lembrar isso, em tese, para uma porcentagem do Brasil que o elegeu. Uma porcentagem essa que está envolvida em escândalos de corrupção. A gente tem o MBL atualmente, que alguns membros partidários do MBL foram presos pela corrupção e desvio de 400 milhões atualmente, que era um partido que se dizia que era anticorrupção, que ia combater tudo isso que está aí. E só que tudo isso que está aí a gente nunca sabe o que é, porque cada hora eles inventam uma coisa, né? E sem contar os laranjais do PSL e tudo mais. Então, quando a gente fala de se combater esse cenário, é realmente o cenário total, né? Não é obrigar o Bolsonaro a usar máscara, por exemplo. É querer fazer com que a gente tenha um Ministério da Saúde que realmente trabalhe pela saúde. O Ministério da Educação que realmente trabalhe pela educação. Né? O Ministério do Direito das Mulheres e Minorias que não fique pregando a abstinência sexual, que é o caso da Damares, né? Tanta coisa acontecendo no planeta e ela está preocupada com a abstinência sexual. Então, a gente tem uma estrutura política atual que é totalmente fora da casinha, né? E aí, Júlio, eu passo para você jogar para o Adriano depois, essa questão da invisibilidade. Como fazer com que as pessoas compreendam que essa situação que a gente está vivendo, ela não é uma situação de solidariedade que, quando acabar, passa. Como fazer compreender, Adriano, que essa prática solidária, que não é caridade, né? Caridade e solidariedade são coisas bem diferentes, como fazer com que as pessoas realmente tenham empatia de compreender que a outra pessoa do seu lado não é um outro, ponto e acabou, né? Pronto, e assim, a pessoa é diferente de mim e ela não tem nada a ver comigo e eu não preciso fazer nada por ela. A gente tem que compreender o outro como um igual, né? Ele é outro em toda a sua diversidade, mas ele é igual em toda a sua grandeza e a empatia que a gente tem que ter por ele. Será que depois de tudo isso, com a vinda do novo normal lá na frente e tudo mais,
as pessoas ainda vão ter essa consciência de se solidarizar, de ter a solidariedade e tratar o outro com um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, e realmente ver que a empatia é essa voz da coletividade que é capaz de transformar o Brasil, ou a gente vai continuar naquela lenga-lenga do mudar tudo isso que está aí e ninguém sabe o que é que está aí? Vamos lá? Vamos lá, Júlio. Primeiramente, né, a gente tem que falar do que é a invisibilidade, não é? De que né, as minorias, que elas são invisíveis, entretanto, ela não sabe o que é invisibilidade também. Ela só sabe que as pessoas desviam o olhar da minha pessoa. Essa é uma fala da Júlia Tomás, da Universidade do Minho, Portugal. Ela diz assim: eu sou invisível, mas não sei o que é invisibilidade. Apenas sei que sou invisível porque os outros desviam o olhar da minha pessoa. E essa invisibilidade, né, ela ocorre na nossa sociedade por uma relação de opressão, né, para que determinados grupos se sintam, né, majoritários e dominantes, eles praticam desprezo. Então, esse desprezo ele pode vir de diversas maneiras. E aí a gente consegue avaliar essas facetas aí mais perversas dentro dessa visão. Que pode ser a violência física, a exclusão jurídica ou a desconsideração cultural. Isso é interessante, Marco, porque você nos fala muito bem, né, sobre algumas posturas desse governo atual, né, federal, de desprezo às minorias, né, de desprezo a esse tipo indígena aí, até o ponto em que o STF, não vou dizer, né, mais uma vez, estamos aqui falando sobre o STF, não vou dizer que o STF não tem seus interesses escusos. Há sim hoje um ativismo judiciário que não é porque ele é inimigo do meu inimigo que ele é meu amigo, pelo contrário, eu devo criticá-lo dentro dos seus atos, não é, autoritários, tão autoritários quanto, não é? Todavia, quando o STF obriga a presidência a tomar uma atitude com os povos indígenas, porque ele não faz, quando o STF ele diz que agora os estados e os municípios que tomem suas atitudes, porque o governo federal não tomou nenhuma. Né? Essa é a questão. O povo agora fala assim, e há uma inversão, né? Porque ele diz, não posso fazer nada. O STF falou para os estados e municípios fazerem, mas na verdade o STF só coloca isso porque o governo federal não tomou atitudes. E pelo contrário, o governo federal ele toma atitudes contrárias, não é? Parece que são a favor da Covid. Eu gostaria de ler uma frase, né, do professor Domingos Alves, que é do Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele disse: se a Coreia do Norte é isolada do mundo por questões ideológicas, o Brasil vai pelo mesmo caminho nas questões sanitárias. Vamos nos tornar uma Coreia do Norte desse aspecto, uma pária internacional. O mundo inteiro vem tomando medidas muito duras para controlar a pandemia do coronavírus, às custas de um impacto econômico nunca antes visto. Mas o Brasil vem nadando contra a corrente. Quando esses países reabrirem as suas fronteiras, por que deixariam entrar brasileiros e colocar tudo a perder? Então, aí nós vamos entrar para o segundo ponto que você falou, sobre essa questão econômica. Veja bem, eu avalio que são dois lados aí. Primeiro, esse desmonte, né, das leis trabalhistas que a gente observa no nosso país, relacionado à terceirização, à uberização, né, um termo novo. Ano passado, inclusive, foi tema de redação do Albert Einstein, da Faculdade de Medicina, né, a uberização. Então, veja que... e se tornam, né, trabalhadores invisíveis. Porque você já parou para pensar que o seu entregador de pizza, se ele cair, quebrar a perna, ele não tem direito nenhum? E pior, aumentaram esses trabalhos terceirizados, principalmente utilizados por aplicativos, né, nesse momento de pandemia. Você fala, nossa, é bom porque eles estão ganhando mais. É uma questão muito delicada da gente tratar, porque realmente, nesse aspecto econômico, ele chega a ser mais positivo, porque a pessoa encontra uma via de ganhar, né, de ter um ganho. Mas se essa pessoa se lesiona, se essa pessoa sofre um acidente, né, essa pessoa não tem mais salário, essa pessoa não tem mais dinheiro. E ela não tem
direito e lei alguma que o proteja. Veja novamente sobre as minorias o que nós falamos, como são as formas de desprezo judicial, inclusive. Eu tiro leis, então eu os torno invisíveis. Não é? E o intuito de tornar o outro invisível é eu garantir a minha posição de superioridade, a minha posição, né, com meu cetro e meu trono, o que eu ganhei aqui maravilhosamente. Né? Então, esse desmonte, né, que ele já vem ocorrendo em diversos mandatos, né, a gente observa com uma grande... Eu chego a ficar estupefato, né, de como se pode comemorar. Olha, o Brasil nunca teve tanto trabalhador informal. Como isso é bom? Aí entramos numa pandemia. Essas pessoas são mais fáceis de ser demitidas, né? Ou melhor, rompe o contrato. Então você fala, professor, então você vai me dizer que tem que deixar a economia quebrar. Não, meus amigos, é por isso que serve o Estado e o governo. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos um auxílio de 1,2 trilhão de reais para instituições financeiras. E qual é o destino desse recurso? Essas instituições financeiras apegam a título de dívida pública e vão emprestar para o povo. Então, quer dizer, as instituições financeiras estão pegando o nosso dinheiro e vão emprestar de novo para nós e cobrar juro da gente. Eles vão ganhar juro do governo federal, vão ganhar juro da gente, e não somos apenas nós. Quanto a trabalhador, quanto a terceirizados, mas empresários. Esse é o segundo ponto que eu queria chegar. Porque não apenas o trabalhador, como o pequeno e médio empresário. E ele não foi desprezado, não é? Porque eu estou falando isso, mas o próprio Paulo Guedes falou isso. Não é? Quem vai nos dar retorno é a grande empresa, pequeno e médio empresário. Ele falou com essas palavras. Não é? Não sou eu que estou propondo isso. Né? Então, a partir do momento em que o próprio governo ele assume que não haverá um resgate dos pequenos e médios empresários e que o benefício para a sociedade é de R$600, enquanto para bancos é de 1,2 trilhão, nós temos os valores completamente invertidos. E aí nós vamos entrar nesse último ponto da minha fala, que é, esse governo é um reflexo do que o povo, ou 1/3 do povo brasileiro ainda apoia, que é manter a invisibilidade. Eu quero que essas pessoas sejam invisíveis. Né? E muitos, e quem acaba vendo agora essas pessoas em estado de fragilidade, né? Como no nosso município, o Adriano, que faz parte do movimento Mirassol Popular, um movimento fantástico, que tem auxiliado aí centenas de famílias na cidade, né, centenas de pessoas aí. Como vai continuar? Será que essas pessoas que se solidarizaram vão continuar sendo solidárias? Ou, de repente, elas vão se esquecer dos pequenos e médios e vão se voltar só para o mercado financeiro? Me permitam essa metáfora. Né? Então, fica essa reflexão. Honestamente, eu não sei. Eu não sei. Né? Acho que o Adriano pode falar melhor que eu sobre isso, já que ele é o coordenador do movimento, e passa a palavra. Falas brilhantes aí dos meus camaradas Marco, do meu camarada Júlio. Vocês tocaram em vários pontos importantes, né, que tocam não apenas esse momento de pandemia, mas o momento pré-pandêmico e o momento pós-pandêmico também, porque a invisibilidade social, ela vem dos momentos pré-pandêmicos também. O que a pandemia fez foi trazer à nu todas as crises que permeiam as nossas vidas. As crises econômicas, as crises sociais, as crises éticas também. Então, o que aconteceu? O que essa pandemia fez? Ela trouxe tudo isso à tona. Né? Vocês falaram sobre tantas coisas tão importantes que a gente poderia ficar aqui até domingo falando sobre tudo isso. Porque é muito importante e são temas que demandam bastante estudo. Por exemplo, as pequenas empresas que o Paulo Guedes desdenha tanto, são elas as responsáveis por gerarem mais da metade dos empregos no Brasil. Elas geram 54% de todos os empregos no Brasil. As pequenas empresas são as que mais contratam mulheres nesse país. Então, é significativo, é importante e é o motor principal da economia.
Os pequenos comércios, né? As empresas grandes, elas concentram muito capital. E muitas das vezes esses capitais não ficam nem no Brasil. Esses capitais vão embora. As grandes corporações se beneficiam de muitas desonerações. Então, a contribuição social dessas grandes corporações, como a Shell, por exemplo, que só ela deixa de passar para a União R$1 trilhão por ano por conta de desonerações, ela é responsável pela desigualdade social. Ela é responsável. E quando nós temos um ministro de Economia, perdão, nós não temos ministro de Educação, e nem temos agora, né? Acho que ele nomeou um pastor, né? Eu não consegui ver ainda as matérias corretamente, direito, né? Mas quando nós temos um ministro de Economia que desdenha da fatia mercadológica que gera o maior número de empregos no país, qual é a perspectiva de futuro que a gente tem? Os pequenos empresários, que são base forte desse governo, eles devem prestar atenção nesse tipo de fala. Nós devemos prestar atenção nesse tipo de situação, porque é de nós que eles estão falando, viu, pequeno empresário que está assistindo a gente? Viu, pequeno empresário que tem 1 funcionário, 2 funcionários, ou que às vezes nem funcionário tem, você mesmo é sua empresa e apoia, achando que você é empresário, que está acima do irmão que está ali no chão. É de você que eles estão falando. Que não vai gerar retorno, que é melhor olhar para as grandes corporações. Nós não somos as grandes corporações. Nós somos o povo que rala, que batalha, para poder comer amanhã, para poder ter uma vida um pouquinho mais digna nesse país. Né? Agora, quando vocês falam sobre a possibilidade da continuidade dessa onda de solidariedade, me veio uma coisa na cabeça quando vocês estavam falando isso. É uma fala do padre Júlio Lancelotti, se eu não me engano. Ele fala assim, que, ou eu ouvi ele falando, não sei se é dele essa frase, mas ele fala o seguinte: quando eu pego um prato de comida e dou a alguém que está precisando, me chamam de santo, me chamam de herói. Quando eu questiono o porquê que aquela pessoa está naquela situação de vulnerabilidade, o porquê que aquela pessoa não tem um prato de comida, me chamam de comunista. E é isso que está posto. A gente precisa mudar essa percepção, a gente precisa questionar o porquê que existe tanta pobreza, tanta desigualdade no nosso país. Num dos comentários passados aí, Marco, que você colocou para a gente, uma moça falou sobre a falta de saneamento básico, de acesso a saneamento básico no nosso país. Mais da metade da nossa população adulta, e criança também, não tem acessibilidade a saneamento básico, não tem esgoto tratado, não tem água potável. E qual que é a decisão dessa turma? Qual que é a decisão deles para tentar combater esse problema? Privatizar tudo. Gente, não adianta falar que o marco regulatório do saneamento básico não é privatização, porque é sim. Porque é sim. Vamos falar o português claro. Você está pressionando as cidades a terem que contratar empresas privadas. E isso é um problema, porque precedentes ao redor do mundo já mostraram que esse tipo de abordagem para o saneamento básico encarece o acesso à água em todas as frentes. Encarece nas cadeias produtivas, encarece para o consumo das famílias. É só você olhar para o Chile. Olha só o desastre que isso foi lá. Pessoas têm que escolher entre cozinhar ou lavar a roupa. Né? Então, o que a gente tem que aprofundar? A presença do Estado nas periferias, nesses lugares, para que as pessoas possam ter acesso aos direitos. Porque se você tem água encanada na sua casa, se a energia elétrica chegou na sua casa, se você tem acesso a boas condições de pavimentação, uma rua iluminada, é porque o Estado chegou na sua casa. Agora, uma pessoa que mora numa periferia afastada, onde não tem esgoto, onde não tem iluminação, onde não tem energia elétrica, o Estado não chegou. Então a gente precisa defender o Estado para que ele chegue nesses lugares. Agora, eu não vejo, infelizmente, uma perspectiva de mudança, de transformação profunda, porque nós temos que mudar nas bases sociais.
As bases sociais têm que ser transformadas. A nossa lógica de desenvolvimento econômico tem que ser alterada. Enquanto nós continuarmos nessa lógica de que a vida tem que ser cada um por si e todos contra todos, não adianta. A gente não vai conseguir fazer grandes transformações. Então nós precisamos ter mais solidariedade nas políticas institucionais, sim, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, o movimento social é político, não é político? O movimento social é político. Ele mexe com a comunidade. O que o movimento social não é partidário. Ele é suprapartidário. Está acima dos partidos. Mas o movimento social ele existe para fazer política, sim. Para mostrar, para apontar o dedo e colocar o dedo na ferida para que o Estado, para que o governo municipal, para que o governo estadual possa enxergar aquela população que está invisível. Então o movimento social ele vem para abraçar e para combater essa invisibilidade. Invisibilidade essa que está desnuda, né? Agora a gente está vendo o problema. Né? A gente está vendo porque esse estado de pandemia trouxe tudo isso à tona. Posso ter uma parte aqui, porque a gente fala sobre essa invisibilidade e as pessoas, muitas vezes, acabam ligando a coisas distantes. Não é? Então, eu peguei alguns números da nossa cidade para a gente conseguir ver, né, como ela é presente. E como quem está aqui nunca observou esses números, porque você nunca vai ver, realmente são invisíveis. Para quem não é de Mirassol, nós somos de uma cidade de 58 mil habitantes, do último censo, o próximo seria esse ano, né, não vai ocorrer, né? Vai ser adiado, vai ser ano que vem e tal. Mas atualmente deve ter uns 60 mil, 60 e pouquinho. Então eu separei alguns números só para a gente falar sobre a nossa cidade de Mirassol, para que as pessoas de Mirassol percebam que na nossa cidade, hoje, nós temos 814 pessoas sem saneamento básico. E nós temos uma empresa aqui que cuida de saneamento. Né? E isso estava em contrato. Nós temos cerca de 5% da população do nosso município, entre zona rural e zona urbana, tá? Vale lembrar que 97% da população de Mirassol é zona urbana. Eles estão domiciliados em situação de inadequado ou semi-adequado. Isso é fonte IBGE, tá, pessoal? Site do IBGE. 4,5% dos mirassolenses são analfabetos. Talvez você, ou melhor, né, todos vocês que estão aqui na internet agora, que são alfabetizados, não conhecem nenhum analfabeto na nossa cidade. Essa pessoa é invisível, tá? E Mirassol tem... Olha só como nós temos também, nós nos desprezamos perante Rio Preto. Nós temos 15% da população de Rio Preto, temos um PIB 15 vezes menor. Então veja aqui, a gente, né, tem um PIB per capita aproximadamente metade do Rio Pretense. Só alguns números aí para a gente conseguir avaliar. E mirassolense de 18 a 20 anos com ensino médio completo, apenas 53%. Apenas 53%. Essas são as pessoas invisíveis. São esses 47% acima de 18 anos que não têm ensino médio completo. Né? São essas 800 pessoas que vivem sem saneamento básico. Porque muito provavelmente você que está nos assistindo não conhece. Quem não for de Mirassol, quem for de Monte Alto, São José do Rio Preto, você provavelmente também não vai conhecer ninguém que vive sem saneamento básico. Essas são as pessoas invisíveis. Só para enriquecer a fala do Júlio, em uma das nossas ações junto ao movimento social, nós fomos fazer uma entrega de cestas num bairro mais afastado, num bairro de periferia aqui na cidade, e junto com as cestas nós entregamos uma carta, né, com algumas orientações para poder estar combatendo o Covid, né, orientando as pessoas a usarem os produtos de higiene que a gente estava destinando, né, ficar em casa o máximo possível, né, proteger as crianças. E no final tinha uma mensagem de esperança. E numa dessas oportunidades, né, entregando a cesta, formou ali as pessoas que vieram buscar, e eu falei, olha, vamos ler em voz alta aqui? Alguém poderia ler em voz alta essa carta para a nossa comunidade aqui? Ninguém pôde ler. Porque uma pessoa lá era alfabetizada apenas, e ela não quis ler porque ela lia mal. Tinha pelo menos ali
enfim, tinha uma galerinha recebendo a cesta e as pessoas não sabiam ler, elas não frequentam a escola, o Estado não chega, né? Então isso vai de encontro, Júlio, com o que você estava falando aí. E essa realidade é aqui em Mirassol, tá, gente? Não é no Rio de Janeiro, não é nos confins da Amazônia, é aqui, para você mirassolense que está ouvindo aí. Sim, a gente tem uma realidade nos interiores, né, dos estados, nas cidades pequenas, que tem muito essa característica que o Júlio e o Adriano trouxeram para a gente agora, de pessoas que realmente são invisíveis e totalmente invisíveis, tanto para o município quanto para o Estado federal, para o governo federal em si, para o Estado como um todo, né, nas 3 esferas. E essas pessoas acabam sendo visíveis apenas em momentos muito oportunistas, né, de alguns que vão atrás só para tentar tirar dali, extrair dali o mínimo do mínimo que eles têm, né? E não colocam nada no lugar, acabam tirando tudo e para as pessoas deixam só um vazio. Essa realidade do analfabetismo nas cidades pequenas, ela existe há muito tempo. Ela realmente, com o avanço da educação, com a tecnologia, e a tecnologia que eu estou dizendo não é o celular, né? As tecnologias como um todo, essa realidade tem diminuído, só que ainda os números são altíssimos de analfabetos em cidades pequenas. Infelizmente, são pessoas com quem não se lida o tempo todo, são pessoas que, pelo analfabetismo, são excluídas socialmente, assim como o Adriano bem colocou, as pessoas às vezes não conseguem fazer uma leitura. Essa pessoa que não consegue fazer uma leitura de uma carta, ela não frequenta ambientes um pouco diferentes da realidade que ela tem, ela quase não sai de casa, ela vai no máximo no médico, no posto de saúde e faz as necessidades muito básicas da vida. Assim, as pessoas acabam se excluindo porque existe uma exclusão social que coloca essas pessoas de lado. E aí a gente tem a realidade que todos nós aqui já citamos, a exclusão dos negros, dos pobres, agora com o desemprego, algumas pessoas têm um nível de exclusão social muito grande, intensificada pelo desemprego, que a gente sabe que aumenta a exclusão social. Por exemplo, e isso é um dado estatístico, só que eu não vou colocar números. A gente tem uma matemática muito simples, né? A pessoa está desempregada, ela tem menos dinheiro, ela tem que colocar, que focar esse pouquinho do dinheiro que ela tem para cuidar de casa, da família. Mesmo se for solteiro, essa pessoa com esse pouco dinheiro, ela não vai mais frequentar ambientes de festa, ambientes sociais, ela não vai comprar mais produtos que ela comprava antes. Ela vai começar a deixar de frequentar ambientes sociais que ela frequentava. E isso por conta do financeiro, por conta da exclusão econômica que ela começa a sentir. E a exclusão econômica, ela é um passo antes da exclusão social, né? A gente tem essa realidade muito frequente e todo mundo que está nos assistindo conhece ou já conheceu ou já presenciou uma realidade como essa, né? A pessoa fala assim, ó, não vou, vamos num churrasco, não vou, vamos numa festa, não vou porque eu tenho compromisso. E esse compromisso nunca é um compromisso, é sempre uma desculpa que a pessoa encontra ali para tentar salvar um pouquinho do dinheiro, né? Salvaguardar o pouco que ela tem. É um tipo de exclusão social trazida pelo desemprego, pela questão econômica que no nosso país não está funcionando tão bem. Como o Adriano bem colocou, eu já vou te passar, Adriano, eu só quero lembrar aqui, só para lembrar o nome do novo ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro, que estava naquela lista que a gente rodou no Facebook, falando os nomes indicados, e o Milton Ribeiro, que com certeza da ala evangélica, né? Que namora ali com a ala olavista, que tem um problema sério com a ala militar, bancada da bala e tudo mais, mas que veio aí para, como o Bolsonaro chama ele, né? O paulista, né? Veio para assumir o Ministério da Educação. Só para trazer esse debate, Adriano e Júlio, a gente tem esse princípio de exclusão social que pauta muito
as minorias, né? As minorias no Brasil, que são as maiorias populacionais, só que são minorias sociais, minorias de classe. E o Adriano, ele trouxe uma reflexão muito boa, que é sobre o empresário, né? A gente tem, infelizmente, uma visão distorcida do empresariado, do comerciante, que só porque ele tem uma portinha, uma lojinha aberta, ele acha que ele já faz parte da elite, quando na realidade, financeiramente, ele está pelo menos 30 mil reais de distância, e sim, jogando baixo, né? 30 mil reais de distância de qualquer pessoa da elite. Só que esses 10 mil que ele ganha é o suficiente para tratar mal quem ganha 1.000, 2.000 reais, né? Então existe um abismo social criado pela economia que é gigantesco, do comerciante, do pequeno burguês até a elite, que é uma distância abismal que ele dificilmente vai atingir. E comparado com ele, por trás aqui, as camadas mais baixas, mais pobres da população estão muito mais próximas à realidade do comerciante, que é aquela realidade que a gente conhece. A pessoa vende, tem um mês fraco, tem uma arrecadação menor, no mês seguinte ela já está vendendo o carro, porque ela tem que pagar conta, tem que pagar funcionário, e realmente essa realidade não é a realidade da elite brasileira. A elite brasileira está com o seu dinheiro aí investido, ela faz parte de um capitalismo que o comerciante pequeno não conhece, né? Que é uma renda tida pelo próprio rendimento do dinheiro, um enriquecimento dos juros em cima dos juros, né? Que é o capital, o que a gente chama de capital financeiro improdutivo, que inclusive é uma o Júlio voltando, uma expressão que o professor Ladislau Dalborg traz para a gente, né? Capital financeiro improdutivo, que é realmente o dinheiro fazer dinheiro por ele mesmo, né? Ele não precisa mais do empregado, ele às vezes não precisa nem do patrão mais, porque o patrão ele está tão distante da realidade do funcionário que ele nem vai na fábrica, mas nem vai na empresa, não vai no comércio, ele realmente vive dos juros que o dinheiro proporciona para ele. Enquanto isso, enquanto ele está dentro do seu sedanzão, do seu Porsche, da sua Ferrari, o cara que acha que é igual a ele está no máximo dentro do seu Jeep ali, né, do seu Renegade, tratando mal um funcionário que é muito mais parecido com ele, né, que em todos os casos é vizinho de rua dele, né, desse patrão. Só que a exclusão financeira, a exclusão social, a exclusão da educação, a exclusão política, que é um fator muito que pesa muito aqui no Brasil. Opa, deu uma caída aqui, desculpa. Quando a gente fala de política no Brasil, quando a gente fala de baixa consciência política no Brasil, não é que a gente está comparando com outros países. Muitos países, inclusive países de primeiro mundo, eles têm uma taxa pequena também de consciência política. O que a gente tem ali são diversas estruturas, né, administrativas que tratam a sociedade diferente e conseguem levar para o cidadão o que ele precisa mesmo, levar para a sociedade o que eles precisam. Lembrando que o cidadão não é o engenheiro, tá? Não é o engenheiro civil, né? É o cidadão mesmo, né? A gente... e eu queria pegar essa deixa, Júlio e Adriano, para vocês refletirem um pouco, trazer essa reflexão para a gente, dessa passagem que a gente teve com a cidadã lá que tratou mal o agente, falando que o marido não era cidadão e sim engenheiro civil, porque ele ganhava mais e tudo mais. Formado, ele era formado. Mas antes de passar para vocês, eu quero... Porque isso é a diferença, né, que a gente encontra. Nós aqui, os três, por exemplo, e tenho certeza que todos que estão nos assistindo, não vê essa diferença social pautada na formação, pautada na educação. Quando a gente fala que a educação é uma ferramenta necessária para a transformação, a gente não está falando da educação acadêmica, a gente não está falando da obrigatoriedade da pessoa se formar, fazer o mestrado, fazer o doutorado e
se tudo der certo, ganhar um pouquinho de dinheiro. Não é isso que a gente está falando. A gente fala que a educação ela é uma ferramenta de transformação porque realmente traz uma elucidação maior para as pessoas, porque traz uma consciência maior para as pessoas. E quando a gente vê ali alguém com uma posição um pouquinho melhor, um engenheiro civil, por exemplo, ou alguma pessoa formada, que trata outro ser humano como inferior por conta disso, por conta do seu suposto status, a gente vê uma falha muito grande, até mesmo na educação, né? Só deixa eu trazer aqui algumas falas, gente, por favor, de quem está nos assistindo. O João Francisco Aguiar, professor também, João Francisco, ministro terrivelmente evangélico, é isso aí. Lembrando da fala do Bolsonaro, né, quando ele queria levar para o STF, né? Por que a gente está falando disso, João, do Milton Ribeiro sendo da bancada evangélica? Porque ele é pastor da Igreja Presbiteriana, né? E foi ligado muito tempo à Universidade de Mackenzie. Eu não sei se é ainda, mas, claro, deve ter o seu pezinho ali. A Thaís, esses alunos sofrem bem mais, piora a situação de aprendizagem deles. Com certeza, Thaís, a realidade atual, inclusive com o teletrabalho, tem feito muita distinção, né? A gente tem, por exemplo, 64%, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, por favor, 64% dos alunos da rede estadual não têm acesso à internet, né? Então, fica difícil a gente falar de teletrabalho. Aí falam assim, mas ele tem um celular melhor que o meu. Ele pode ter o celular melhor que qualquer um, mas a garantia de acesso não está estabelecida. A gente tem a fala da Celina também. Contudo, Thaís, a rede é forte, é alicerçada na ciência. Sim. Respondendo o que a Thaís colocou para a gente. Realmente, essas falhas são grandes. O Arthur, essa exclusão social, abismo econômico é realidade deprimente. Realmente, Arthur, e essa exclusão social pautada no econômico é o que transforma muita gente nessa realidade que a gente trouxe da invisibilidade social, que por conta da falta do dinheiro, da falta do emprego, da falta da condição, se transformam ali em pessoas, infelizmente, não vislumbradas nem pelo Estado, nem pela administração municipal como um todo, e muitas vezes nem pelos próprios pela própria sociedade, né? Pela própria coletividade. Essas pessoas acabam sendo realmente excluídas. A gente tem aqui o Cadu, grande Cadu Lago, escritor lá de São Paulo, que eu admiro muito, uma figuraça, dando aqui um mimo para a gente, né? A Thaís, educação em questão de cidadania, até porque para eleições é importante ter um pensamento crítico, até para poder alimentar as propostas de cada candidato. Thaís, muito bem colocado isso que você trouxe, que já vai puxar para a pauta que a gente vai trazer agora das eleições 2020. Tá? Aí eu vou pedir para a gente fazer um apanhado dessa situação toda que a gente colocou, da invisibilidade social. Júlio e Adriano, por favor. E aí a gente mete bronca já para essa terceira pauta, para a gente não extrapolar o tempo de vocês também. Vamos tentar fechar vamos tentar fechar com 1h30, pode ser? Pode ser, Júlio? Pode ser, Adriano? Com mais 20 minutos? Tá? A Celina, a educação é elemento regulador do processo integrador sociocultural. Perfeito. Perfeito, Celina. O João Francisco, professor Jofra. Recentemente li que um pequeno lojista tretou com a PM porque recusou de fechar as portas. O comerciante no post foram, na maioria, defendendo o lojista, os comentários, perdão, e colocando como trabalhador. Porém, sabemos que as narrativas desses pequenos lojistas durante a eleição foi a de empresários. Como lidar com essas narrativas de conveniência que hoje pipocam entre muitas pessoas? Realmente, João, isso foi o que a gente estava comentando, inclusive, dessa ilusão, né? E aqui eu vou pedir para vocês já abrirem o microfone, eu acho que eu não vou conseguir abrir por aqui. Essa realidade do lojista e do comerciante achar que realmente
ele é da elite brasileira, né? Ele ganha ali seus 300 mil por ano e nada é capaz de atingir. Só que aí a gente tem uma realidade, como que a gente está vivendo da pandemia, que obriga a pessoa a fechar a porta por um mês, reabrir ali com dificuldade, e esses lojistas, infelizmente, e isso é uma infelicidade mesmo, muito infelizmente, eles quebram, né? E aí, como bem expôs o Adriano, e também trouxe o Júlio essa informação dos trilhões que o Guedes liberou para os bancos, na contramão disso, Paulo Guedes e governo Bolsonaro em si não querem ajudar o pequeno empresário, porque eles dizem que se ajudar o pequeno empresário, o país quebra. Só que essa é desculpa geral, né? O país quebra por tudo, né? Se comprar uma balinha e comprar um avião, o país quebra toda hora. Não sei o que está acontecendo, né? Só que para socorrer banqueiro, para socorrer o banco, tem trilhões da noite para o dia, né? Júlio e Adriano, fica à vontade aí, porque agora eu falei muito, vou tomar uma água. Vou abrir agora. Adriano, deixa eu só ler da Andréa aqui, que foi a última que colocou. As desigualdades estão sendo vistas através da lupa, só ampliadas, mas sempre existentes. Realmente, Andréa, essa pandemia, ela trouxe à tona muito dessa realidade, né? Talvez porque tenha ampliado também a solidariedade e a empatia nas pessoas. Vamos ver se isso continua, né? Fiquem à vontade, meus amigos. Vou abrir agora as falas. Mais uma vez, muito rico os temas abordados aí. A gente pode falar sobre isso de maneira bastante ampla, mas eu vou tentar ser breve aqui para o Júlio poder fechar também com chave de ouro o nosso debate. Cara, o problema da desigualdade, ela desencadeia vários outros problemas na sociedade também que as pessoas não percebem e que depois elas criminalizam. Como, por exemplo, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, que está ali sem ter o que comer, sem ter acessibilidade aos direitos dela, ela só tem um caminho. Ou ela vai se humilhar para tentar uma subsistência terrível, né, em situação de mendicância, enfim. Ou ela vai se marginalizar, vai entrar para o crime. Isso, as pessoas são jogadas para isso. É um sistema que fabrica crime. E isso depois se volta contra essa própria elite, que depois fala que tem que ter redução da maioridade penal, que tem que ter pena de morte. Só que ela não vê que ela não está fomentando a resolução do problema. E a forma como a gente trata isso, tanto aqui na sociedade quanto no sistema prisional, isso se reflete na sociedade também. Então vira um círculo vicioso. E a gente está sempre dentro dessa lógica violenta. Né? Então o que a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, cobrar dos nossos governantes e estar atento nesse período de eleição? Quais são os projetos que visam o acolhimento dessas pessoas, o desenvolvimento? Nada acontece, gente, do dia para a noite. Se alguém vir falar que vai resolver o problema de hoje para amanhã, vamos resolver tudo que está aí, é mentira. Política é sempre feita para o futuro. A gente tem que ter essa percepção de que a gente vai trabalhar para criar formas para que o arranjo social seja transformado. E o que a gente está querendo nesse momento? Uma revolução solidária, uma transformação solidária. Tem uma pesquisadora canadense que ela diz que as crises, as grandes crises, elas trazem oportunidades, mas não é aquelas oportunidades que os coaches falam, coach que é a oportunidade de ganhar dinheiro, não é isso. Elas trazem oportunidade para nós nos transformarmos. Só que a gente pode se transformar para o bem e a gente pode se transformar para o mal. Normalmente, a gente tem um período, né, de pacificação, de solidariedade, e depois a coisa degringola de novo. Muito por conta dessa lógica econômica que a gente vive de competição contínua. Isso que a gente tem que combater. Você não precisaria ter o melhor carro do mundo se as estradas fossem boas,
Só que a estrada, ela não tem um dono. A estrada é de todo mundo. Você poderia ter um carro mais em conta e poder cuidar melhor da tua família, levar ela para viajar, se o bem comum fosse conquistado. As sociais-democracias na Europa, elas funcionam dessa forma. Né? Elas funcionam assim. A conquista da comunidade, a conquista comum, a conquista social, ela serve a todos. E a gente vê os índices de criminalidade baixando, né? A gente vê as pessoas ocupando os espaços públicos, que isso é muito importante para que haja uma integração comunitária da cidade. Então é isso que a gente tem que cobrar dos nossos governantes. A gente não tem que querer soluções fáceis, soluções autoritárias, que isso encanta no primeiro momento. Vamos resolver tudo que está aí, vamos... Isso encanta, mas não é verdade. Traz o caos, traz o desajuste, o desarranjo, a falta de projeto, a desesperança. A gente precisa mudar esse panorama. Né? Então, para finalizar, falando sobre esses temas de eleições, gente, vigiem, né? Vigiem. Pensem no futuro. Escuta o que essa pessoa está falando. É condizente com a história dela? É condizente com a realidade que a nossa cidade vive? Quais são as necessidades sociais da nossa cidade? Não a necessidade da minha classe, a necessidade de classe X, de profissionais X ou de profissionais Y. O que a cidade precisa para que o todo possa melhorar? Porque o todo melhorando, eu sou parte do todo. Vai melhorar para mim também. É isso que a gente precisa pensar, gente. Né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Marco pelo espaço, por promover esse bate-papo, que é muito importante, sempre um grande prazer. Eu estou sempre à sua disposição, tá? Para poder estar dialogando e falando sobre esses temas importantes. E agradecer também o Júlio por estar à disposição aqui, também disponibilizando o tempo dele e enriquecendo o nosso debate. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Então vamos lá. Tocamos no tema que se tornou uma grande paixão e foi a música que tocou a minha vida até hoje, que é a educação. E tem uma frase que ela é fantástica. O Marco falou que a educação transforma, mas a gente confunde um pouco, porque essa frase é fantástica, abre aspas. A educação não transforma o mundo. A educação transforma pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Fecha aspas. Essa frase é de Paulo. Mas não é Paulo Guedes. Obviamente não seria. É um tal de Paulo Freire. E é ele quem fala da educação transformadora, educação de que os primeiros contatos que tive foi com minha mãe, educadora, não é? E vejo que só a educação, como a própria Thaís estava falando aí, a visão crítica, a educação é a maior maneira, é o único modo que nós temos de a nossa sociedade conseguir ter uma visão crítica sobre a realidade. Não estou falando aqui de revolução socialista, não estou falando de nenhum ponto revolucionário quanto ao modo de produção, mas revolucionário quanto a nós como seres humanos. Como nós nos revolucionamos a todo momento, conseguindo ter um senso crítico quanto às nossas próprias posturas, né? E aí nos traz esse momento de eleição e essa visão da política. Se estamos realmente satisfeitos com as nossas cidades, se estamos realmente satisfeitos com os serviços que nos são entregues. O prefeito, ele não está num altar. O vereador não está no altar. O prefeito e o vereador e os vereadores são nossos funcionários. Eles estão para nos garantir o equilíbrio de relações. Se o Estado não serve para equilibrar relações, para que ele serve? Ou para quem ele serve? De quem são esses interesses que os nossos políticos têm defendido? Isso não é a nível federal. Não estou falando aqui de Bolsonaro e Paulo Guedes. Já falamos do Paulo Guedes lá. Eu falo do município.
Se nós estamos satisfeitos com a nossa cidade, então quem está aí não serve. Quem está aí não serve. Então, nós temos que pensar também nesse momento de pandemia. Como esses políticos irão capitalizar a pandemia? Isso porque a pandemia se torna capital político. A partir do momento em que o medicamento virou, se é de esquerda, se é comunista, o Dória é a favor, o Bolsonaro é contra. Quem é médico? Nenhum deles. Quem tem uma visão técnica sobre medicamento? Ah, mas você tomaria cloroquina? Se o médico falar, mano, acho ideal nesse momento, você tá, vamos ver, avaliando teu coração e tal, você vai ter que tomar. Toma cloroquina, óbvio. É o médico quem vai definir isso. Não sou eu. Eu não vou chegar lá, manda cloroquina, me dá um banho de cloroquina aqui. Não, eu não sou médico. Então, esse momento, que se há um se há um saldo para a gente trazer desse momento da pandemia, é que nós estamos vivendo um momento de transversalidade das ciências. É quando a gente avalia a geografia para ver a expansão dessa doença. Quando a gente avalia a medicina no seu âmbito mais puro, que não é fazendo cirurgia plástica, é salvando vidas. O quanto médicos e enfermeiros estão dando, seu motorista de ambulância, estão dando a sua vida, a sua saúde para salvar a nossa sociedade. Não apenas, né, Júlio? Não apenas. Nós temos que lembrar também do pessoal da limpeza dos hospitais, do pessoal que faz comida nos hospitais, né? Sim, muito bem lembrado. É toda secretaria, é todo esse pessoal lá dentro, né? E como todos esses trabalhadores atuam. Ou a engenharia, a questão de logística. Como fazer o Estado, o país funcionar, a economia funcionar mesmo dentro dessas restrições. Veja o que a Argentina fez. Tem os dados aqui. A gente observa a Argentina. Hoje, eu peguei hoje os dados. A Argentina, 45 milhões de habitantes, 1.720 mortos. Dá 38 mortos por milhão. Brasil, 210 milhões de habitantes, 70 mil mortos. Dá 334 mortos por milhão. São quase 10 vezes mais mortos. E a Argentina fez todo um esquema. Mas a Argentina está quebrando. E nós também estamos quebrando. Porque independente de comprar balinha, como foi falado aqui, ou doar 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, que será pago em dívida pública, que ainda o governo vai pagar mais do que isso, né, para a nossa dívida interna. Não é? Nós estamos quebrados. Então, nós vamos quebrar com mais ou com menos mortes? Essa é a questão. Então, esse momento, para todos que estão ouvindo aqui, ele é crucial a sua escolha no seu município. Porque é um momento em que nós vamos trabalhar essa transversalidade entre as ciências. Onde nós vamos trabalhar planejamento urbano, onde nós vamos voltar às políticas públicas quanto à saúde, a ocupação, como o Adriano falou muito bem, as áreas públicas são para o povo. É a coisa pública. É do povo. Nós não ocupamos. Por que não ocupamos? Está mal cuidado? Então, o nosso governo, o nosso município deve cuidar. E nós devemos cobrar. Né? Porque nós transformamos o mundo. Porque nós somos agentes transformadores do mundo. Eu gostaria de no final, né, obviamente, agradecer o espaço. Não conheci o Marco, o Adriano me chamou, falou, cara, quer participar com o Marco, comigo? Então, eu falei, cara, agora, vamos embora, a gente precisa falar, não é? Falar nada melhor do que a gente conseguir expor, não é? Uma visão contrária ao establishment, né? Que aí está colocado. Vale lembrar que a democracia só existe se há os contrários. Acho que qualquer um que quiser pontuar um contraponto, que me chame, que chame os meus companheiros aqui. Eu acredito que todos nós estamos à disposição, a qualquer momento, vamos debater. Eu acho que é muito importante a gente entrar nesse debate. E eu gostaria de finalizar, porque nós nos sentimos, por muitas vezes, vencidos, né? E me recorda o Darcy Ribeiro, foi um trecho que minha mãe me enviou, e eu também enviei para alguns amigos professores, e me marcou e marca várias pessoas. E Darcy Ribeiro, ao final de sua vida, quando ele já está com câncer, ele já dá essa fala fantástica, vou ler, abre aspas. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui.
Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Então fica para vocês, todos que se sentem vencidos, que nos sentimos assim, essa fala tão forte, tão bonita, que me emociona e me arrepia nesse momento, do Darcy Ribeiro. Então, um grande abraço aos meus amigos, muito obrigado por esse espaço e estamos juntos sempre. Valeu. Genial, gente. Olha, não tem como não ficar feliz com tudo que a gente pôde tirar hoje aqui desse papo. Queria que durasse mais 5 horas aqui e tomara que um dia numa mesa de um bar assim, a gente possa conversar até de manhã, porque realmente é uma das coisas que fazem falta, né? A gente discutir pautas, discutir assuntos, trazer visões diferentes sobre todos os assuntos, sobre opiniões diferentes e divergentes, inclusive, são fundamentais para a gente construir uma sociedade melhor. Como muito bem colocou tanto o Adriano quanto o Júlio, não é só a educação, né, por si que vai salvar, né? Porque isso é uma coisa que eu falo muito, inclusive, em sala de aula, em ATPCs, em reuniões, e as pessoas têm essa falsa ilusão de que a educação vai salvar o mundo. Não vai salvar o mundo, porque não vai resolver os problemas do mundo, porque a educação é parte do problema, né? A educação está inserida nos problemas. E a sociedade é capaz de se organizar para realmente valorizar o ensino público, valorizar as escolas públicas, valorizar o aluno das escolas públicas, os professores das escolas públicas e toda a dinâmica que a gente tem de tudo que é público no Brasil. Por exemplo, a luta que a gente tem diária de defesa do SUS, né? Se comparado com a privatização. Então, tudo que é público é de domínio de todas as pessoas e nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos conversar sobre a política do dia a dia, porque não é só aquela política institucional que está lá na Câmara, está lá no Senado, está lá na Lesp, não é só essa política, né, do governo federal, a política do dia a dia. Essa política do dia a dia está inserida nas pessoas, porque tudo que a gente faz desde o começo da nossa vida é político e é filosófico. Todas as ações que a gente tem do início da vida, do primeiro sopro de vida ao final da existência humana aqui de cada um, é um ato político, é um ato revolucionário, é um ato filosófico, e a gente tem que saber lidar e aplicar, organizar essa sabedoria que a gente tem, esse conhecimento do dia a dia, o conhecimento que eu tenho da minha rua, do meu vizinho, do meu bairro, da minha cidade, para contribuir e ajudar a transformar a sociedade por meio da política, da educação, da sociabilidade como um todo, né? Eu quero agradecer muito, de coração, não vocês dois, né? Deixa eu falar com o pessoal que está aqui primeiro, assistindo a gente, porque vocês já foram mimados o suficiente, ó. Eu quero agradecer muito quem falou também por último aqui, que eu não coloquei, ó. A Andréia mandou aqui umas palmas para a gente, o Cadu também. Cadu, brigadão, querido, por ter assistido a gente. O Rodrigo Abreu de Oliveira. Rodrigo, que coloca, nós de coragem caímos atirando. É verdade, cara, mas não nos renderemos. Deixa eu só trazer uma fala aqui também da Celina, que colocou uma coisa importante também, ó. Que coragem, que forma de salvar e levar vida para as casas. Vejam, os professores de qual forma conseguem organizar o ensino de forma digna, criativa e corajosa. Celina, brigadão e parabéns aí pelo Júlio também, tá? Essa figura aí que está ajudando muito a gente, muita construção dessa sociedade melhor. E só vou reiterar, né? A gente tem essa certa capacidade da eloquência de conseguir trazer temas, de conseguir abordar, de conseguir falar um pouco melhor, mas isso é pela necessidade, não é porque a gente é melhor que ninguém, não. A gente está aqui pela necessidade de trazer essas conversas, de conversar com as pessoas. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que a gente está conversando aqui em três e com vocês que estão nos assistindo hoje, é a mesma forma que a gente conversa com as pessoas na rua, é a mesma forma que a gente tenta
levar um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de pensamento crítico a todo mundo. E eu fico muito feliz quando tem pessoas assim como o Adriano e como o Júlio que participam, e todos vocês que assistiram e assistem a gente nessas lives aqui, que realmente é um trabalho de formiguinha, é uma luta constante, mas você vê, aos poucos a gente consegue fortalecer, né, essas bases, criar bases que vão sustentar uma sociedade melhor no futuro. O Matheus traz para a gente que, genial, não é à toa que te chamamos de Salomostro. Salomão, obrigado aos três pelo conhecimento compartilhado. Espero que os próximos encontros. Valeu, Matheus. Vai rolar sim, cara. Fica de olho que a gente está sempre fazendo um bate-papo. O André Matias, sensacional. Obrigado, André, pela participação também. E aqui eu vou agradecendo a todo mundo, dando uma boa noite. Quero agradecer de coração também o Júlio e o Adriano. Obrigado. Vocês são pessoas maravilhosas que estão nessa luta diária aí também para conscientizar as pessoas, para levar um pouco de pensamento crítico. Lembrando que não é doutrinação, né? É fazer com que as pessoas compreendam o momento que está acontecendo, compreendam o cenário e façam por si as suas críticas, né? Porque a democracia é isso, né? O poder pelo povo e para o povo e domínio do próprio cidadão, né? É assim que a política tem que ser. E se realmente a coisa está ruim, muda, e vamos sempre mudar para melhor. É uma frase que eu ouvi muito nas manifestações 2012, 2013, e a gente levantou muito essa bandeira na época. Eu posso não saber o que eu quero, mas isso que está aí eu sei que eu não quero, né? Eu posso saber que eu não quero amanhã, mas o que está acontecendo hoje eu sei que eu não quero. Então eu sei que eu sou parte do que está acontecendo e eu sou parte da transformação, assim como todos aqui. Hugo, chegando por último aqui, sou fã desse Julião, que eu também sou, cara. Desde agora eu já sou. A gente estava trocando uma ideia antes aqui da live, a coisa estava séria, viu? Uberlândia, abração para Uberlândia, abraço para todo mundo que está vendo a gente, Mirassol, Rio Preto, Rio Claro, São José do Rio Preto, Monte Alto aqui, Mirassol, já falei, Jabuticabal, Taquaritinga, valeu, Ribeirão Serrana aí na figura do João Francisco, São Paulo também. O pessoal de Tanabi também, então vocês alunos de Tanabi aí. Cara, deve ter gente de todo lugar aqui, porque... Um abraço para todo mundo. Esses caras, o Adriano e o Júlio, pô, cara... Estados Unidos também, viu, gente? Tem gente dos Estados Unidos assistindo a gente aqui e mandando um abraço para todo mundo. Hi, Lorena! Tá vendo? Só live internacional de hoje aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Julião. Obrigado, Adriano. Vamos ficando por aqui. Abração para todo mundo. Obrigado pela aula que vocês deram para mim aqui e para todos também. Forte abraço. Até a próxima.